Ailton. Eu sou o Rafael. Eu sou o Gabriel. Nós somos a Família com carinho pelo mundo. Então, nossa viagem inicia saindo de Chapecó em direção a Bariloche. Nós levamos cerca de 12 dias e andamos 5.857 quilômetros. Para quem ainda não assistiu o episódio 1 e 2, nós estamos no terceiro dia de viagem. Então nós saímos bem cedinho da cidade de Neuquén, com destino a Bariloche. Então nós percorremos cerca de 439 quilômetros, e até então nós tínhamos percorrido 2.600 quilômetros de Chapecó. Bom, pessoal, confesso para vocês que nesse dia era um dia de muita ansiedade no caminho, porque era o dia que a gente ia ver realmente neve. E para todo lugar que a gente olhava, a gente queria avistar algum pico nevado. A gente observou muitos animais pelo caminho, principalmente guanacos, esses animais silvestres que são muito dóceis, muito queridos, e a gente tem que realmente aguardar a passagem deles, porque é muito fácil de acontecer algum acidente e atropelamento com eles. Antes de chegarmos na cidade de Bariloche, nós paramos num município chamado Piedra del Áquila, que é um posto de combustível, e a gente parou para fazer um lanche, tirar essa foto aí com essas rochas ali ao fundo. E no caminho a gente foi observando que o clima ia mudando, a temperatura externa ia diminuindo, e existiam alguns pontos brancos que até então a gente não sabia se já era uma neve derretida, se era, ou por ser uma região desértica, o solo era arenoso. Então a gente tinha muita ansiedade para saber se aquilo era neve ou não. Até então que a gente começou a sentir no caminho que tinha uma concentração de neve congelada nas valas ao redor da estrada. E aí sim a gente realmente teve a certeza que aquilo sim era neve de verdade. E é claro, pessoal, quando a gente viu o primeiro pico nevado, foi uma emoção tão grande a gente avistar aquelas montanhas nevadas, todo aquele clima que a gente tanto procurava, das crianças verem neve realmente de verdade. Então era uma emoção ver toda aquela paisagem que mais parecia uma arte, um quadro pintado, de tão bonito que era ver aqueles picos nevados, aquela neve toda que ia se descongelando com o sol. Então era muito bonito ver esse tipo de paisagem. Então é claro que a gente desceu, a gente foi tirar foto desse clima tão bonito, estava muito frio, um vento muito gelado. Então a gente estava dentro do carro que estava bem quentinho, e as crianças tocaram na neve pela primeira vez, uma neve de verdade. Então ela estava dura, ela estava muito fria. E ainda, pessoal, faltava ainda 250 quilômetros para a gente chegar até Bariloche. Pessoal, a sensação de avistar uma paisagem dessa parece que você está na Europa, está num país de Alpes, suíços, enfim, e não está na América do Sul. Impressionante mesmo ver essas montanhas nevadas, e mesmo com o sol não há sinais de derretimento, enfim, porque a temperatura está muito fria mesmo. E assim a gente foi se maravilhando com essas imagens. Só de olhar já dá vontade de voltar, já dá muita saudade. Nós somos no período do inverno, em julho de 2022. Então estava realmente muito frio, e quanto mais próximo de Bariloche, mais a sensação térmica ia diminuindo. Quando a gente chegou e avistou a primeira vez o Lago Nauiuapi, e a gente avistou realmente então o portal da entrada da cidade, foi muito emocionante. Nós fomos direto para a nossa casa alugada pelo aplicativo do Airbnb. E a gente ficou um pouquinho apreensivo quando a gente chegou na cidade, porque a gente chegou ainda no período de dia, e aí tava toda aquela neve derretida, Aí a sensação é de que tem muito barro, Pro turista ver a neve branquinha é muito bonito, mas para quem vive lá, moradores locais, eles reclamam muito da neve, porque você tem que retirar a neve todos os dias. E a casa que a gente tinha alugado, ela tinha sido completamente tomada pela neve. Então essa é a rua da casa que a gente alugou,
que a gente ficou bem apreensivo no começo, né? Então foi a nossa surpresa de ver que a casa pro lado de dentro do portão, ela era simplesmente maravilhosa. Parecia uma casa de cinema. A neve estava toda branquinha, toda arrumadinha, tinha neve no telhado da casa, ela era toda arrumadinha, com verde, com plantas, uma área muito grande para as crianças brincarem. Então foi uma sensação de alívio e de muita felicidade também de ter encontrado uma casa como esta. E tanto as crianças como a gente ficamos impressionados, né, com a beleza do lugar, a alegria de poder tocar na neve, o quanto a gente queria, de ser um local privativo, onde só a gente poderia brincar, só a gente poderia tocar na neve. A neve estava super branquinha, super limpinha. Então a gente aproveitou esse primeiro contato. Esse banco aí, tudo era muito decorativo, muito bem arrumadinho. Eu esqueci um vinho aí um dia, então ficou muito bacana essa imagem. Aí a vista da frente da nossa casa, então era de frente para o lago, na Iuape. Então era muito lindo. Você via as montanhas nevadas no fundo, você via o lago. Estava super gelado, mesmo com a presença do sol. E as crianças aproveitaram bastante aí, fizeram bonequinhos de neve, jogaram neve, que estava gelada. Eles estavam sem ainda botas apropriadas, a gente ia pegar nossas roupas lá de aluguel, mas a gente não tinha ido ainda no centro da cidade. O que você está fazendo? Eu tô brincando de brincadeira. Então partimos para o centro da cidade de Bariloche. Nós andamos pela rua principal, que seria a Calle Mitre. Essa rua ela está sempre cheia durante o dia e durante a noite. Depois passamos pela praça central ali do centro cívico, onde tem essa praça, onde tem na frente o lago Iuape. É uma região muito fria, é bem aberto ali a área, então o pessoal tira muitas fotos ali nessa região. E estava muito frio porque já estava desaparecendo o sol. Cerca aí de 4h30, 5 horas da tarde já começa a anoitecer no inverno, então começa a ficar muito frio. Nessa região também tem bastante desses cachorros, desses São Bernardos, para tirar foto com os turistas. Dá uma dosinha deles, mas tem bastante turista tirando foto. E esse é um monumento que homenageia Júlio Argentino Roca. Então, isso tudo é na praça central de Bariloche. Aí tá muito frio, aí tem esse portal. Do outro lado já é, então, a rua que tem os comércios locais. Depois, então, fomos jantar num restaurante italiano ali no centro da cidade. Pegamos um restaurante muito bom, um bom atendimento, a comida era excelente, o vinho também, um ótimo custo-benefício. Dentro era tudo bem quentinho, com calefação, então as crianças pediram uma milanesa com papas fritas, né, com batatas fritas. Eu e meu esposo fomos de massa, a minha mãe foi de risoto. Então assim, tava uma delícia a comida e tava muito frio lá fora. Então foi caindo bruscamente a temperatura. E neste momento foi um momento muito especial, porque começou a nevar e as crianças nunca tinham visto nevar. Então quando a gente chegou na cidade, já tinha nevado, então já tinha aquela neve fofa no chão. Mas eles não tinham visto nevar do céu, caindo os floquinhos. Então quando eles começaram a ver que estava nevando, eles já saíram imediatamente do restaurante para curtir esse momento. Depois do almoço, nós fomos na loja para retirar as roupas alugadas que a gente já tinha previamente escolhido numa loja específica ali no centro da cidade. Depois fomos fazer compras no mercado, porque a gente ia ficar na casa, no Airbnb, então a gente ia fazer o nosso café da manhã mesmo em casa. E à noite, quando a gente chegou, depois de tomarmos um banho, da gente relaxar, da gente organizar todas as roupas de neve, então a gente abriu um vinho, acendeu a lareira. Para quem não conhece, sabe que o Elliston adora lareira, então ele adora acender lareira. Nós mantivemos essa lareira a noite toda ligada para aquecer tanto a casa
como os pisos, como o chuveiro. Então era uma lareira extremamente eficiente. A gente gastou muita lenha nesse período que a gente ficou de 4 dias. E a casa era perfeita, né, gente? Então assim, vocês podem ver que a vista era muito maravilhosa para a cidade. A gente conseguia ver ali a varanda que continuava com neve, ela não se descongelava de tanto frio que estava fazendo ali fora. Então, atrás desse vidro era muito frio. E dentro da casa a gente estava todo aquecidinho. E aí, por fim, nós tomamos um vinho, né? Aguardando a janta que a vovó iria fazer. Nesse dia a gente não quis comer muito, porque como a gente tinha almoçado tarde, a minha mãe resolveu fazer uma sopa, então uma coisinha mais leve, porque no outro dia a gente já ia começar a fazer os passeios. Então a gente pegou leve e comeu só uma sopinha. O Gabriel, que é fã de miojo, então o prato preferido dele, então ele foi de miojo e o suquinho, e a gente foi de sopinha e vinho. Aí depois o Elliston viu que começou a nevar, e aí ele foi lá fora tirar foto do nosso carro e viu que começou a nevar lá fora e começou a ficar muito frio. E a última dica que eu tenho para dar para vocês é dessa sobremesa argentina, o Franui. Ela é uma framboesa banhada em chocolate branco e chocolate meio amargo ou chocolate ao leite. É uma excelente pedida de sobremesa. Para consumi-la, o ideal seria você retirar do refrigerador meia hora antes e aí você comer como se fosse um bombonzinho. Mas eu confesso para vocês que aqui em casa não dá tempo de dar meia hora, as crianças já estão comendo como se fosse sorvete. É muito bom. E no próximo episódio, não percam, vocês vão ver o amanhecer do nosso primeiro dia aqui na casa. Vamos para o nosso primeiro passeio no Cerro Catedral e muita diversão ainda está por vir. Não esqueçam então de curtir, comentar e compartilhar o nosso canal.